Boa noite a todos, boa noite a todos que estão aqui com a gente na live, boa noite àqueles que nos assistem é, no YouTube, que aí pode ser bom dia ou boa tarde. Muito obrigado por mais um ano que a gente começando a programação da C3, o nosso 61º encontro, no nosso 8º ano de existência. E hoje a gente vai começar o ano com um debate que bastante fundamental, bastante interessante, que nos atormenta a todos e nos incomoda a todos em particular. Então a gente resolveu trazer para público e conversar sobre o que, o que podemos fazer, o que devemos fazer e como para acelerar a adoção das ciências comportamentais, da economia comportamental no Brasil, nos seus diferentes campos, seja ele o setor público, o setor privado, o terceiro setor. E essa foi uma conversa para contextualizar que a demanda surgiu no fim de novembro, quando a gente fez a Flávia liderou e organizou o evento de aniversário de 10 anos de lançamento do Guia de Economia Comportamental, que foi um marco do desenvolvimento do campo no Brasil, e no final de 2015. Ao longo do debate, alguém, que acho que se não me engano foi o Mulan, lançou a pergunta ou o desafio se, com tudo que a gente já fez e não fizemos pouco, se nós chegamos tão longe quanto poderíamos e se a gente poderia ou deveria estar mais longe, estar mais maduro, estar mais avançado na aplicação e na disseminação das ciências comportamentais no Brasil. E acho que esse é um debate interessante que a gente muitas vezes tem em duplas ou em trios, pegando exemplos, por exemplo, do Reino Unido, da Espanha, mas ou mesmo para gente não cair na desculpa, não, ok, são países europeus de primeiro mundo, economias maduras, etc. Mas mesmo talvez em países como o México ou a Colômbia, a gente vê um setor ou uma indústria, talvez, de ciência comportamental um pouco mais desenvolvida. Então a ideia foi, ok, então vamos instantaneamente a gente colocou essa pauta e aí, cumprindo a promessa, estamos trazendo aqui, agradecendo a todos que se propuseram a vir introduzir a conversa e aqueles que estão aqui para debater. E hoje acho que mais do que a média das nossos encontros vai ser uma conversa. A gente tinha também previsto, além do Mulan, do Henry e da Flora, a Marisaura. Ela teve um problema de um conflito de agenda com uma agenda de governo, ela não pôde estar aqui, mas então a Flávia ela teve uma conversa em dupla com a Marisaura, e a Flávia vai trazer um pouco uma visão híbrida entre ela e a Marisaura, para trazer um pouco da perspectiva também do setor público, de uma vivência que é interessante, vital talvez da Cinco aqui no Brasil. É, e sem mais, acho que a gente pode começar. Então, a ordem de participantes, ou a ordem dos nossos panelistas, ah, eu optei por propor, e eles toparam, a gente fazer por tempo de trincheira. Então queria começar com o Mulan, que foi o head e fundamentalmente o criador da primeira Nudge Unit do Brasil, que é a Nudge Rio, que veio depois ou na sequência de uma carreira extensa em consultoria de gestão, depois no setor público, e também o Mulan tem uma atuação como consultor privado na Nexta. Então, acho que ele tem, para iniciar o debate, talvez uma visão tanto da perspectiva quanto tanto da retrospectiva quanto a prospectiva
interessante. Então, Mulan, sem mais. E Ótimo. obrigado por ter provocado o debate, obrigado por ter vindo. Tá, vou iniciar aqui a minha contagem regressiva, porque eu tendo a falar muito. Então, 10 minutos que eu tenho. Vamos lá. Bom, que bom. Nossa, caramba, tá cheio de gente. Somos, como somos agora? Somos 26 pessoas, ou 26 pessoas. Então, gente, prazer estar aqui falando com vocês. De fato, vocês são um grupo seleto de profissionais muito qualificados e num campo que é apaixonante. Eu fiz um comentário na última reunião que eu acho que foi o que suscitou, acho não, foi o Guilherme já na hora me desafiou, que eu fiz um comentário que eu achava que no Brasil, não é só no Brasil não, mas no Brasil tinha mais oferta do que demanda. Quer dizer, tinha muita gente se preparando e fazendo cursos, especialização, e alguns projetos maravilhosos, mas o sentimento que eu tinha é que não tinha muita demanda, não tinha demanda comparável com a oferta que a gente tinha. A minha experiência, como disse o Guilherme, eu trabalhei mais de 20 anos em consultoria de gestão, em uma boa parte fora do Brasil, mas no Brasil, e dois tipos de consultoria. A primeiro, a parte estratégia, que a gente gerava um relatório, né? Você ia lá, fazia todo um monte de análise muito sofisticado, bem profundo, com muito rigor intelectual e tal, mas você gerava um relatório, né? E às vezes esse relatório, por mais colorido que fosse os gráficos, acabava na graveta e não agregava muito valor, não virava nada. Essa era uma grande frustração. Aí depois veio uma onda a empresa que eu trabalhava, que cunhou o termo de business transformation, que era você de fato implantar, fazer as implementações, né? Você pegar e definir um caminho mas participar da implementação junto com o cliente. E aí, fazer a implementação é muito mais difícil. Inclusive, houve um choque cultural. A minha empresa foi comprada e juntada com uma outra empresa que era especializada em implementação, a nossa especializada em estratégia. A nossa equipe, o nosso grupo se achava superior porque vinha dos melhores MBAs e fazia estratégia e tal. O outro pessoal só implementava. E foi tão legal que o head da estratégia da nova empresa, que veio da nossa empresa, veio do nosso lado, escreveu um livro dizendo mais vale implementação classe A com estratégia classe B do que vice-versa. Isso foi um banho de frio, todo mundo. E de fato, aí eu comecei a trabalhar em projetos de implementação. Talvez tenha sido o período da minha carreira profissional que eu mais aprendi e tinha muito de ciência comportamental, muito, muito. Só não chamava de ciência comportamental mas era impressionante, assim. Inclusive o design thinking veio depois. Então a gente já fazia design thinking em boa parte por conta da questão comportamental, de fazer com que o cliente fosse coautor. E daí, numa implementação, em toda implementação tem problema, e faz toda a diferença do mundo quando o problema era identificado, o funcionário da empresa dizia: Ah, isso aí foi o consultor que mandou tu fazer, deu errado. Agora, se o funcionário fosse partícipe da criação, aí, em vez de um problema, era uma oportunidade de melhoria. Esse eufemismo era muito interessante, mas acontecia muito. E aí, depois eu fui para o setor público, enfim, sempre quis passar um período no setor público, apesar de ter uma série de preconceitos, e foi para mim uma fase maravilhosa, eu fiquei muito surpreso. Ah, e já em 2014 surgiu uma oportunidade, por conta do que eu fazia lá, eu fazia desenvolvimento de liderança na Prefeitura do Rio de Janeiro, aqui, ó. É, eu não estou lá, por isso que eu pus isso aqui, tá, gente? Estou fora do Brasil. Saudade. Mas e surgiu a oportunidade, a gente tinha uma turma que estava fazendo um curso em Colômbia. E o final do curso era uma semana em Nova York. E havia um congresso, um seminário, melhor dizendo, na Universidade de Harvard sobre ciência comportamental, já na segunda-feira seguinte.
e eu acabei esticando para conhecer, e foi quando eu fui mordido pelo mosquitinho da ciência comportamental. E aí, então, logo voltei para o Rio, para a prefeitura, eu quis implantar isso. E o primeiro projeto foi em 2014, final de 2014, para aumentar a arrecadação, para reduzir a inadimplência no pagamento de IPTU no Rio de Janeiro. E, e o projeto teve um resultado muito bom. E isso então gerou mais projetos. Ah, Agora, eu tinha uma entrada muito boa com os secretários das várias áreas, porque eu fazia desenvolvimento dos líderes das pastas, diferentes pastas. Então, fazia parte do meu portfólio de serviços que a fundação que eu trabalhava prestava sem custo, né? Só, o único custo é alguma dedicação de hora do secretário, chama-se titular de órgão. É, os termos são muito bons do setor público. Inclusive, eu era chamado estranho aos cargos. Porque eu não era concursado, era muito engraçado. Assim, depois de, sei lá, 5 anos, eu falei, gente, eu ainda sou estranho. Não, não, mas enfim, então aí começou um projeto atrás do outro. Começou pela parte financeira, pela parte da Secretaria de Fazenda, até que em 2018 eu consegui convencer ao meu chefe, que era o secretário, naquele momento era o secretário de Fazenda, a criar a NUD Rio, e daí deu para estruturar, né? Até então, a gente tinha um cientista de dados, que depois foi para a NUD Rio, o Sérgio Bastos, e depois na NUD Rio veio a Daniela, que hoje é a presidente da fundação. Mas, mesmo assim, mesmo lá, tendo essa unidade, era difícil. É porque eu trazia várias outras coisas, então eu acabei conseguindo vender para vários secretários o projeto, mas não era uma coisa fácil, não era trivial. Eu lembro que depois o Obama ou antes, teve que criar uma ordem executiva para obrigar o pessoal a usar a unidade NUD que eles tinham lá. É, então, isso sempre me intrigou, né? E eu venho pensando, aí depois, continuei, nunca fui 100% ligado à ciência comportamental, até 2019, quando eu passei o bastão da presidência para uma líder carioca, achava que estava na hora, e me dediquei mais ou menos um ano a NUD Rio, até quando que eu saí em 2020 da Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí houve alguns projetos bem interessantes, e o principal deles, acho que eu já falei aqui nesse grupo, foi o projeto da melhoria do desempenho dos alunos na prova, no simulado da prova SAEB, com uma mensagem de WhatsApp. Então, essa é outra coisa. Eu achava que depois de um projeto com esse resultado, com validade estatística, com tudo, todo o rigor intelectual, todo, é, eu achava que ia ter fila de gente, fila na porta. Porque, primeiro, era de graça. Segundo, o custo do experimento, zero. Zero. Mandar WhatsApp, foi por WhatsApp, mandar e-mail, WhatsApp, o carnê do IPTU também, que foi um resultado assim incrível, gente. Em 2 anos, a gente aumentou a arrecadação de cota única em 215 milhões de reais. E não custou nada. Só foi alterar o carnê de pagamento do IPTU. Assim, eu achava que ia ter fila. E, Sin embargo, e ainda assim, não tinha fila, né? E aí eu saí em 2020 e, entre outras coisas, eu resolvi prestar consultoria de ciência comportamental aí para o setor privado, para o terceiro setor também, mas para o setor privado. E aí, vou pegar um outro exemplo, um projeto de uma empresa, de um banco, né, de um banco, que é um dos maiores, se não o maior, banco de financiamento de compra de veículos no Brasil, e eles tinham lá uma carteira que estava inadimplente, e a gente então mandou, desculpa, SMS e tal. Também, o primeiro projeto que a gente fez sem cobrar,
na verdade, já foi um projeto feito no risco. A gente fez 6 grupos de tratamento e nenhum, teve um que empatou, mas nenhum deu validade estatística, né? Então, como não teve validade, a gente não recebeu nada pelos honorários. Ó, cheguei nos 10 minutos, vou ter que fazer um wrap-up. A gente não recebeu nada pelo projeto, mas o cliente pelo menos disse, olha, mas todas as bolas caíram do seu lado. Não, é a expressão de tênis, né? As bolas batia na rede, mas todas caíram. Então, todos os 6 grupos, ele não pode dizer nada, porque não teve validade estatística, então não dá para dizer mas as bolas sempre caíram de um lado e acabou que eles contrataram um projeto seguinte. E aí, sim, de fato, a gente. Mas tem sido, né? Eu já não faço mais abordagem sistêmica para vender projetos de ciência comportamental já há algum tempo, mas, assim, vários bateram na trave, a gente fez alguns com resultado e ainda assim não houve recorrência. Então, talvez, eu vou terminar em 2 minutos, né? Então, eu fiz aqui uma listinha de coisas que talvez sejam obstáculos. E eu queria, estou muito interessado em ver a opinião de vocês que atuam no setor privado e o pessoal do setor público também. E eu acabei experimentando os dois, mas talvez a gente precisa, sei lá, educar mais, fazer um processo de educação, é, é, porque muitas vezes o pessoal, até está isso no site da Nexta, pequenas mudanças que têm grandes resultados. Então, muitas vezes, quando essa mensagem que a gente pode achar que, puxa, isso vai atrair as pessoas, o pessoal achar é simples demais para pagar honorários profissionais altos para uma consultoria, né? Eu me lembro daquela história do martelinho da Mercedes, né? Vocês já devem conhecer do carro, o cara que comprou um Mercedes. Aliás, eu vou parar por aqui, eu tenho mais para falar, mas vai dar mais uns 3 ou 4 minutos. E eu não quero tomar o tempo das outras pessoas. Eu já passei alguns minutos aqui dos 10 minutos. Vou passar a bola adiante, mas eu tenho aqui, talvez um segundo momento de participação, eu tenho aqui talvez algumas hipóteses que eu queria dividir com L- vocês. Lança as hipóteses e deixa-las no ar, Mulim. Eu ia Agora falar, eu queria ver. Mulan, vai lá, pode Lança ir. as Então vamos lá. hipóteses e. Então, pessoal, então vamos lá. Eu tenho aqui, são 4, não, são 8 bullet points, tá? Então, primeiro talvez falte educar o cliente, talvez essa questão do ser simples demais seja, na verdade, tem um efeito contrário do que a gente quer. Eu me lembro da história do sujeito que ganhou lá no Mega Sena, foi na concessionária da Mercedes em São Paulo, falou, eu quero comprar um Mercedes mais caro que tem. E o cara falou, olha, por acaso a gente está com esse exemplar aqui, essa unidade aqui, que foram feitas só 10 no mundo todo, ele está passando aqui para demonstração, mas o preço dele é 10 milhões de reais e tal. Não, eu quero esse aí. Não, mas tem certeza? Quero isso aí. Ele mandou entregar lá no interior do estado de São Paulo. Quando chegou lá no dia seguinte, o cara achando que ia dar uma volta, mostrar para todo mundo como ele era rico, o carro não pegou. Aí ele ligou para a concessionária, deu uma bronca, chamou o presidente, chama não sei o quê, e ninguém conseguiu resolver o problema. Até que eles ligam para a Mercedes na Alemanha, eles dizem, olha, o projetista desse carro aí já se aposentou, mora nas Bahamas. Vamos ligar para ele. Aí o cara fala, não, tá, vou ao Brasil, tá, beleza, o cara foi. Aí chegou no Brasil, chegou lá no interior de São Paulo, aí o cara, cadê o carro? Aí ele tá, abre o capô. Aí ele olhou o motor, aí o cara tirou do bolso do casaco, um martelinho, deu um palmo e meio abaixo do retrovisor, deu 2 pancadinhas, e o cara, pode ligar o carro. Bom, aí o carro ligou e saiu funcionando e tal, aí o presidente da Mercedes do Brasil, né, porque o cara estava na garantia, né, tá bom, quanto que eu te devo pelo serviço? Ah, você me deve US$ 50.000. Eu falei, como assim, US$ 50.000 por uma martelada? Aí ele falou, não, US$ 50.000 a martelada custa nada, mas os US$ 50.000 saber onde bater na Mercedes, ou seja, não adianta o cara a gente dizer, olha, você vai mandar um WhatsApp, isso aí vai fazer uma diferença para você, mas se você não sabe qual é o WhatsApp, qual é a mensagem que você vai mandar, como a abordagem que você vai ter, se você vai ter um sujeito comportamental intermediário, enfim, talvez essa coisa de dizer que é muito simples, pequenas mudanças
esteja jogando contra a gente. A gente também, eu não sei, no Brasil não tem tanto problema com a questão da imagem do paternalismo como tem nos Estados Unidos, mas às vezes pode ter um problema de parecer manipulação. Ah, isso aí é antiético, isso aí não dá para fazer e tal. Tem que deixar muito claro que não é. Talvez esse outro item, os dois itens aqui de educação. E tem, agora, pô, se colocando no lugar da pessoa que vai tomar a decisão para contratar, é sempre um risco. Contratar consultoria é sempre um risco para quem contrata, porque se não der certo, você vai ser mal visto. Se der certo, às vezes você não tem os benefícios. Então, por exemplo, tem o efeito McKinsey. Por que que o pessoal conta? Agora nem tanto mais, né? Que a McKinsey já não é mais o que era. Mas antigamente a McKinsey era mais cara e tal, e o cara contratava a McKinsey a si mesmo. Às vezes era um grupo que estava servindo a ele ou a ela, sai da McKinsey, monta a consultoria independente, os mesmos consultores, só que ele não com metade do preço da McKinsey, só que ele continuava contratando a McKinsey. Por quê? Porque se der errado, chega se der certo com a outra que ele contratou, muito bom. Agora, se der errado, o pessoal vai dizer, você contratou o pessoal ruim, devia ter contratado a McKinsey. E se desse errado, o cara pode dizer, pelo menos eu contratei a McKinsey. Então, tem esse efeito da imagem, do risco que o sujeito tem que... E aí me lembro de que talvez uma abordagem que não necessariamente deu certo para mim é vender com honorários no risco. Eu diria que até deu certo em parte, porque vendeu o projeto seguinte, né? Mas pode ser com parte do honorário no risco. E pode ser dividido os honorários, dividir em duas fases. Você tem, inclusive, fazer a estruturação e condução da análise dos resultados pode ter um conflito de interesse. Então, divide em duas fases. A primeira fase faz um grupo, né? Uma empresa de consultoria, faz do desenho do experimento. E a segunda fase, a estruturação, condução, a análise dos resultados, faz uma outra, faz uma universidade, faz uma outra. É, porque aí você pode ir no risco nessa primeira fase, né? Vai ser baseado no seu expertise e tudo mais. Bom, e no setor público, né, isso de uma maneira geral, no setor público, que se você está tá vendendo internamente, tem que tem que fazer muito esforço para que a pessoa não seja vista como assim? Mas fez essa pequena mudança. Como é que você não fez isso antes? Como é que você não entende né, a sua área? Veio alguém de fora e foi e fez uma. Então tem aquela coisa da pessoa tem que garantir que quem quer que seja participou da elaboração dos experimentos ou participou da geração de ideias, alguma coisa assim para que a pessoa possa se sentir dono, coautor do resultado. Era isso que eu tinha para falar. Agora eu vou passar o bastão para você, Guilherme. Obrigado, Mulan. Não, boas provocações. Acho que quando a gente abrir para as perguntas, com certeza o pessoal vai querer reagir. Mas agora, então, vamos para os 10 minutos da Flávia, que, além de ser uma das coordenadoras com a gente do C3, é também a fundadora do Behavior Lab, foi fundadora do Economia Comportamental.org e ali organizadora do guia de Economia Comportamental. Ah, também é filiada à rede da SimConnect e a professora, já não sei atualmente da onde, mas com certeza em dois ou três lugares. Então, muito possivelmente, junto com a Vera Rita, uma das pessoas que mais contribuiu para formar ou criar ou disponibilizar oferta de consultores e profissionais no Brasil nesses últimos 10, 15 anos. E que vai também compartilhar um pouco da visão dela, combinado com a visão da Marisaura, que não pôde estar aqui hoje. Isso, obrigada, Guilherme. Obrigada, sempre bom ouvir o Mulan aí. Tô curiosa para ouvir os outros. Falando um pouquinho do que o Mulan falou, né? Eu fiquei refletindo onde começou a minha carreira aqui. E é interessante porque eu era ponto focal das consultorias internacionais quando eu era na área privada, telecom. Então, Oliver Wyman, BCG e essas outras, né? Só que o que que acontece? Eles faziam os relatórios lindos, estratégicos e jogavam o quê? Na mão para a gente implementar.
E era uma beleza, porque assim, a gente não ia em dois tempos, eu era na área de pricing por um tempo e depois na área de estratégia e planejamento de telecom. E aí uma coisa que foi uma coisa difícil se tornou um grande benefício do que eu estou aqui hoje, porque foi quando a gente começou a fazer os experimentos de campo, porque a gente tinha que mostrar os indicadores, tudo para o VP, para a presidência e tudo mais, e a gente começou a fazer os estudos com os clientes de como implementar aqueles segmentos para falar de forma diferente com os diferentes segmentos que eles tinham passado para a gente. E aí ainda era 2005, então a gente está falando aí de telefone residencial fixo, internet de escada e logo depois celular, né? Então a gente fazia os experimentos ali e alguns davam uma EBITDA de 3 milhões, dava realmente um valor, assim, quando você faz o experimento certinho, o desenho fica muito limpo, né? Então sobe para a presidência, porque a presidência fala assim, caramba, né? Se isso foi feito desenhado de um jeito, desenhado de outro, é, cara, é grana no bolso e não tem muito o que discutir. E eu acho que na área privada, quando você está dentro da empresa, eu acho que agora a gente tem consumer experience, a gente tem a parte de design, a gente tem UX, a gente tem várias áreas que fazem teste AB, né? Poderia ter outras também, e que mexendo pequenos detalhes garantem grandes resultados, eu espero, né, que, poxa, em 2005 a gente fazia isso, e se a gente falava bônus ou a gente falava prêmio, mudava completamente o comportamento daquela pessoa com recarga. Então, o simples fazia muita diferença ali, foi por isso que eu fiz o mestrado em 2011, ali em Behavior Economics, foi com toda a expectativa, a Bianca está aqui, e outros que fizeram, para fazer o mestrado, cheguei lá, era bastante acadêmico, era bastante modelagem matemática, né? Um experimentos assim mais de laboratório, mas sempre com isso em mente, né? De como aplicar para o marketing. Tanto que eu quase fui expulsa da universidade quando o meu TCC, ali, minha dissertação, foi se valia a pena frete grátis para as empresas, porque lá era super experimento de laboratório, né? Então, assim, era muito marketing para o departamento de economia. Então, assim, essa questão de vir do price, né, da cidade de preço, tudo me ajudou um pouco nessa parte de implementação. Então, eu ia para call center com 19 anos, eu ia para call center, a gente mudava os roteiros, a ordem dos roteiros e a gente ia vendo os resultados. Então, na Behavioral Lab, a gente é muito conhecido por implementação e agora a gente está, na verdade, num processo que tem sido muito legal, que é o processo de diagnóstico. A gente tem criado algumas metodologias, a Luciane estava aqui também, a gente estava falando antes, assim, aprofundado muito nessa parte de pesquisa quant, quali, diagnóstico, sistemas comportamentais, porque a gente vê que realmente esses problemas são mais, se não for uma variável como o preço, e uma variável, às vezes, como a primeira palavra de uma frase ou mensageria, né? Esses problemas têm vários atores. E também até as implementações que a gente fez em grandes bancos de área de atendimento, a gente tinha um mapa de calor onde a gente mostrava as barreiras onde era de cliente, onde era da terceirizada, onde era ali do cliente, a gente tinha que agir em cada um deles. Então, a implementação é muito complexa. A vantagem da implementação é que a gente tem os números. E na área privada, tem como é que chama? Um bafafá, né, entre empresas, assim, eu acho que tem muita questão de indicação. Então, somos muito ruins, por exemplo, apesar de algumas iniciativas, a gente não é tão bom na parte de marketing, né? Então, a gente funciona muito na parte passiva, né? Ou seja, na pessoa, nas propostas que chegam. Mas eu queria dar uma dimensão para vocês. A gente tem atualmente 5 propostas, né, e projetos em andamento que chegaram passivamente, e a gente, por exemplo, tem além do MBA e da SPM, aí o Guilherme falou, tem da SPM, da FGV, da PUC Paraná e da PUC Rio Grande do Sul e da Embehave Academy, que a gente criou uma formação de cientista comportamental.
essa formação foi muito difícil, assim, para eu criar, assim, muitas reflexões, o que que faz um cientista comportamental, se dá para fazer, se não dá, se é uma coisa... Foi assim, meses de reflexão para criar essa formação. Mas, assim, um dos maiores ganhos que eu tenho desse processo foram os consultores associados que saíram dela para a própria Behavioral Lab, que estão tocando esses projetos com a gente. Então, na verdade, a gente formou pessoas que hoje em dia trabalham com isso dentro da empresa. A Bianca, inclusive, deu aula para parte da formação, e, né, eu estou tentando ver se tem alguns aqui. Mas assim, a gente tem 4 pessoas que participaram da formação e hoje atuam trabalhando como cientistas comportamentais da empresa. Então, eles se sentirem como cientista, então foi muito essa parte dessa lente, sabe? A gente sempre colocava lente de cientista comportamental. Como é que a gente vai resolver? Então, a gente pegava e resolveu, a gente tem um toolkit e a gente resolveu, por exemplo, o desafio, a primeira turma com o Instituto Natura. E o resultado foi bem legal. Então, como que a gente trabalha essa lente de cientista comportamental? Então, assim, eu acredito que tem mais oferta do que demanda, né, Mulan? Até que muita gente que se formou nos MBAs acabaram não atuando na área. Tenho relatos de pessoas que saíram da Behavioral Lab para a área financeira como cientista comportamental, mas não atuam nessa área atualmente, mas o processo que a gente está vivendo na Behavioral Lab é um processo até inverso, aí deixando até uma questão muito estratégica nossa, uma coisa que a gente aprendeu foi colocar na primeira etapa o relatório de diagnóstico e quick wins, na primeira etapa, logo nas primeiras semanas. Então, a gente tem um relatório, a gente tem um workshop e depois a gente tem o experimento. Então, assim, a gente foi construindo muito como uma consultoria, né? E aí a gente faz essa parte experimental e de escala depois. Normalmente as pessoas, é, como é que eu posso dizer? Tem medo de consultoria porque vai deixar realmente o trabalho lá e não vai escalar, e o escalar fica com a pessoa. Então, quando a gente já coloca na mesa que a escala vai ser conduzido pelo time. Então, eu estou falando de projetos que duram um ano e meio e tudo mais. Isso alivia um pouco. Então, acho que dois ensinamentos, 2 coisas que a gente pegou foi o relatório de Quick Wins e essa questão da escala faz parte normalmente das propostas. E eu estou pesquisando muito sobre Quantica, Quali, sistemas comportamentais, e assim, queria ter um curso, Flora. Fica aí o pedido, por favor. Queremos fazer um curso online, pelo menos com o Steve, aí você, tudo. A gente precisa aprofundar. E aí, trazendo a Marisaura, então, na área privada, eu acho que são esses processos de resultado, é, de um resultado que leva ao outro. Quando você mostra os milhões, o EBITDA, a estrutura, e que você vai estar na execução. Recentemente, uma das propostas eles pediram para a gente entrar com uma parte financeira e uma parte no risco, mas depois eles calculando, eles viram que não valia a pena a gente entrar com retorno e eles fecharam o projeto, olha o tempo, o projeto inteiro, completo, né? Então, assim, ou seja, eles não arriscaram ser no retorno, eles preferiram fechar o projeto de A a D. Mas assim, eu queria trazer da Marisaura coisas importantes que ela está tendo tido a dificuldade. O que que ela acha, né, em relação a que a gente poderia fazer aqui, né? Para políticas públicas também tem sido esse problema de a gente lidar com problemas complexos. E é o que eu estou falando também na Behavioral Lab, os problemas estão cada vez mais complexos. Então, a gente precisa do pensamento sistêmico, a gente precisa de design, a gente precisa de pesquisa quant, quali, a gente precisa de outros insumos para diagnósticos mais robustos. Então, antes uma ação que era ali de mensageria e tudo, ou de mudança do atendimento, hoje em dia requer mais diagnóstico. A Marisaula também colocou que o diagnóstico funciona muito bem.
né? No caso deles é o contrário. A maior trava recorrente está na implementação e operacionalização, ou seja, fazer a gestão com as áreas. E ela reclamou, não, mas ela falou que como é difícil conciliar a academia com o governo, né? E mesmo nos times, tudo, pensamentos são muito diferentes, né? É mais rígido a questão da academia e nem sempre pode ser tão perfeito assim. Isso acaba atrasando a implementação de alguns projetos. Mas que na 5 hoje o gargalo não é demanda, assim, é capacidade, né? Então, time limitado, necessidade de tríades por projeto, porque não pode deixar só uma pessoa, e restrição de contratação com o governo. O financiamento é possível, mas é bem complexo. E a alavanca prioritária, eu perguntei para ela o que que ela acha, e é o que eu acho também, gente, é evidência local aplicada, né? A gente tem muito pouca publicação. Eu me coloco assim, eu tô, né, desde 2013 aqui, também eu acho que eu não fiz nenhum white paper, nenhum artigo, e eu acho que, por exemplo, o pessoal do México, da Colômbia, escreve bem mais, não sei o que que o Henry acha, que outros acham, mas eu tenho uma dificuldade imensa de escrever, de fazer relatório, tudo, e acho que a gente podia divulgar os cases. O Rational Labs é muito bom com isso, ele divulga muitos cases, os números e tudo mais. E eu acho que a gente podia ter já no contrato que pode divulgar e a gente não divulga tanto. E aí, o que ela acha que a alavanca principal sugerida seria essa evidência local aplicada, especialmente além de nudge, né, de estruturas gerais, assim. O modelo de escala mais promissor, ela fala que é inserir esse superpoder comportamental dentro dos laboratórios de inovação, que ela imagina que essa ideia, né, ela nasce muito em políticas públicas em inovação e talvez seja uma forma, de colocar. E sistemas comportamentais estão muito em voga, eles ainda não têm esse conhecimento. Falamos de acionar, depois a gente vai ouvir um pouquinho a Flora. A Luciane deu uma aula de sistemas comportamentais também para a gente na formação. A gente tem a Carol Falcão também, que está fora do Brasil, que deu uma aula. Então, acho que temos várias pessoas nesse tema aí, porque realmente traz a discussão de frame as frame, que faz muito sentido. E o tema vitrine que ela sugeriu, que se a gente fosse focar num tema em 2026, para ser uma vitrine, ela acha que é desinformação. E a gente tem um grupo de estudo, um grupo de experimentos na Synconnext, que eu faço parte de desinformação, e a gente está há um ano, mais ou menos, tentando construir um experimento de desinformação, para a gente ver o quanto difícil é. A gente vai ter uma reunião semana que vem, mas a gente está mais de um ano assim, e evidências, né, não é tão fácil, requer recursos, requer funding, e é uma dificuldade que a gente tem considerável. Então, assim, para mim, essa questão de como a gente ampliar foi uma felicidade a questão da formação e de ter mais pessoas pensando como cientistas comportamentais nas áreas e publicando mais e expandir que é realmente uma lente, uma forma diferente de olhar. E uma outra coisa, só para fechar, que eu acho que eu deixei aqui aberto, mas já passei dos meus minutos há muito tempo. A gente aprendeu, assim, a gente tem feito na Em Behavioral Lab muito de montar metodologias. Então, a gente tem a metodologia CORE para gestão de mudanças, a gente tem uma metodologia que chama Lente para alguns desafios específicos, a gente tem a metodologia teste. A gente percebeu que uma metodologia só não embarcava todos os desafios e ficava mais fácil passar o passo a passo para o cliente quando tinha uma metodologia adaptada. Então, diferente do que muita gente faz, que é ter uma metodologia única que abarca, hoje a gente treina em Behavioral Lab 4 metodologias diferentes para 4 tipos de projetos. E aí a gente está e é confiante com a formação, assim, se não for o financeiro, a formação já valeu pelas pessoas aí que estão né, estão entrando na Behavioral Lab, estão ajudando nos projetos. E eu acho que a IA também tem muito a nos ajudar, né? Então, entram pessoas para fechar com conhecimento de outras áreas e conseguem fazer paralelos, às vezes de forma mais rápida
do que a gente fazia no passado pela IA, né? Então a IA ainda tem um grande ganho de ajuste, por exemplo, de uma metodologia a um projeto com escopo diferente, mas a gente consegue adequar aí de uma maneira, a gente ganha tempo nessa adequação, nessa curva de aprendizado. É isso, pessoal. Mas assim, tenho um ponto do Mulan que ele falou, a nossa, sempre que eu tentei fazer ativo a venda, não tive muito sucesso. O que acontece hoje é que está tão forte lá fora e aqui é que a gente continua recebendo demanda passiva, que chega na gente. Então, assim, é difícil. Não temos um comercial na Behavior Lab e a gente deveria ter, e o Mulan é muito bom nessa área, então, assim, é um. Eu imagino a dificuldade. Não temos um comercial hoje na Behavior Lab. Legal. Obrigado, Flávia. Acho que até é uma transição até interessante, até tanto para o Henry ter um pouco não só da perspectiva, como um pouco da experiência. O Henry, na trajetória de cientista comportamental, ele começou na CLU e ele hoje já há alguns 3, talvez 4 anos, ele tá na B-Way, que talvez seja hoje a maior consultoria especializada em ciência comportamental do mundo, e a B-Way teve um crescimento é, super acelerado, super explosivo a partir da Espanha, em vários países da América Latina. Então, e que é onde o Henry trabalha primordialmente, não no Brasil, mas fora. Mas acho que a experiência dele, com certeza, traz bons pontos de provocação ou bons pontos para nossa análise, Henry. Obrigado por ter vindo. E para quem não sabe também, o Henry é um também Um dos, dos dos nossos organizadores. um dos organizadores, aquele guia maravilhoso que vocês receberam de presente de Natal foi 90% Henry, 10% pitacos aleatórios dos outros. Então, ele também tem esse lado de usina de iniciativas e conhecimentos para o setor no Brasil. E vem muito do que a Flávia estava falando, da necessidade da gente publicar cada vez mais e publicizar o que a gente tem feito. Eventos, palestras, iniciativas, experimentos, tudo que está relacionado a ciências comportamentais, que a gente publique, publicite e faça com que portugueses hablantes conheçam cada vez mais. Porque sim, quando a gente vai fazer alguma pesquisa, para algum projeto, grande parte do conhecimento está em inglês, alguma parte em espanhol e cada vez mais a gente precisa ter também em português. E daí também que vem uma das necessidades e oportunidades que eu fui vendo ao longo do tempo de criar a plataforma do mundo comportamental, justamente para aproveitar, até pelo próprio nome diz, trazer, disseminar o que está sendo feito ao redor do mundo para o nosso contexto, em português, para inspirar ideias e inspirando iniciativas por setores, né? Como eu gosto de falar, no fim das contas, o nosso input, a nossa matéria-prima principal é o comportamento humano. Então, a gente tem uma ampla gama de oportunidade de intervenção. Eu vou trazer um pouco da perspectiva e experiência trabalhando com consultoria para o setor privado, principalmente. Já coordenei alguns projetos de iniciativa pública, mas queria trazer mais para vocês. O grande foco que eu tenho hoje é empresas privadas, principalmente instituições financeiras, principalmente América Latina. Tem alguns projetos nos Estados Unidos, África, Ásia, mas tenho trabalhado bastante com alguns ambientes bastante inovadores. Alguém trouxe esse tema também de ambientes de inovação que fomentam a inovação. Eu vejo hoje que México, por exemplo, Colômbia, tem alguns hubs bastante interessantes e gente falando sobre inovação e trazendo a parte de economia comportamental para inovação. E quero também trazer, ao longo da minha fala, alguns desafios, oportunidades que, dando aula também, dou aula no mestrado, tem bastante aluno de Equador, Colômbia, Europa,
que o pessoal vai falando também, porque a aula é justamente gestão de projetos em economia comportamental focada em experiência do usuário. Então, tem dos mais distintos setores aí, como trazer os insights comportamentais para a melhoria da experiência de um cliente, de um usuário, para o uso de um serviço público ou privado. O que eu posso falar é, no contexto brasileiro, a gente tem bons sponsors de projetos. Eu acho que tem pessoas bastante interessadas nos mais diferentes, distintos níveis de poder, de hierarquia dentro de diversos setores. Uma coisa que a gente tem feito, que eu tenho feito ao longo desses últimos meses e anos, que eu acho que pode ser um caminho frutífero, é mais do que focar no valor da experimentação em si, eu acho que muito do que eu entendi, fui percebendo da fala do Mulan, veio nesse sentido, né? Poxa, quando a gente faz um experimento que pode ser bem sucedido ou pode não ser, pode ser conclusivo, pode não ter conclusão, mais do que transmitir o valor do experimento em si, é colocar bastante foco no método que a gente usa. É, eu vejo hoje os experimentos não como a finalidade do que a gente faz, mas como um meio, um caminho para o método, um caminho para o que a gente imagina que as empresas e as organizações sejam ao final do dia, que é todo mundo, no final das contas, faz algo pensando em, ou mesmo sem pensar, em mudar o comportamento de outra pessoa. Mesmo que não saiba, mesmo que não visualize, ela está impactando o comportamento de outras pessoas, quer seja os colegas de trabalho ou os clientes, consumidores do produto. Então, no mundo ideal, o que a gente está conseguindo fazer, vejo bastante claro com alguns clientes, parceiros, é focar no método, criar uma relação de mediano, largo prazo para fomentar novos processos, fomentar novos procedimentos, que as pessoas que trabalham nas equipes, seja de marketing, de analytics, qualquer que seja a área que a gente está trabalhando, que as pessoas se sintam confiantes e confortáveis de ir numa reunião de trabalho, levantar a mão e falar, poxa, por que que a gente não utiliza esse modelo aqui para esse desafio? Ou por que que a gente não internaliza tal insight comportamental para isso? Isso é o mundo ideal. E para isso eu vejo que uma das oportunidades que a gente tem é fazer com que algumas áreas não vejam essa figura do cientista comportamental, como a gente quiser chamar, não vejam essa figura como algo substituto, que já vinha acontecendo, ou já ali nas entrelinhas, mas mais como uma figura, nem vou falar complementar, eu vejo como uma figura que a própria pessoa consiga se capacitar com esses conhecimentos e consiga liderar, a partir do background, a partir do que ela faz, um método comportamental. Então, idealmente, a gente teria um UX writer, um UX designer, um analista de dados. Cada uma dessas pessoas pode utilizar as ciências comportamentais à sua maneira. O que a gente precisa é internalizar o método, fazer com que as pessoas entendam onde, dentro de uma iniciativa comportamental, onde, dentro de um nudge, numa estratégia de nudge, onde que é a sua responsabilidade. E acho que isso vem grande parte do desafio e a oportunidade que a gente tem de trabalhando com essas equipes para que cada um se sinta confortável, confiante e tenha os conhecimentos. E muito vem de quando a gente está como parceiro, como cliente, de comunicar muito bem o que está sendo feito, publicar muito bem, ou seja, fazer com que as pessoas conheçam o que está sendo feito, abrir canais de dúvidas ou canais de debate, o que a gente está fazendo aqui, que às vezes falta, a gente muitas vezes tem em algumas empresas hubs falando de avanços em tecnologia, sistemas, integrações de sistemas, ou da parte de dados, analytics, mas cada vez mais a gente poderia ter da parte de iniciativas comportamentais também. Já tem algumas empresas que estão fazendo isso. Então, é dar mais foco e mais oportunidade de que essas iniciativas apareçam. E, e dentro disso, dessa parte do método, é também combinar a parte de rigor científico, rigor do método em si, quando a gente vai fazer um experimento, qualquer que seja a metodologia estatística por trás,
que a gente combine isso dentro de um framing de trabalhar uma oportunidade de negócio, ou seja, que o rigor científico não seja uma barreira para a velocidade natural dos negócios. A gente sabe que existe muita pressão, existe muita demanda, cada pessoa, cada stakeholder que a gente fala dentro de uma iniciativa traz todo um histórico e muitas coisas sobre a mesa. E é como que esse método, uma vez mais, esse processo pode ajudar essa pessoa a fazer o que ela faz melhor ou fazer mais rápido. Ou seja, que ela, com os ensaios comportamentais, com os ensinamentos de uma estratégia adaptada ao contexto dela, ela consiga poupar esforço, poupar tempo e trazer melhores resultados. Sempre conectando claro que não é a única métrica possível e que a gente pode buscar, mas sempre possível buscar a conexão com o impacto financeiro. Acho que vale a pena sim a gente sempre conectar, porque traz ajuda no buy-in, né, na venda interna, uma vez que o experimento é realizado. Mas, de novo, acho que são muitas vias aí que a gente foi comentando e deixo também aí sobre a mesa alguns pontos para a gente ir discutindo. Legal, Henrique, brigadão. E acho que para fechar essa primeira parte, que é das exposições, das provocações, acho que super, super adequado ter a Flora que também já passou, já teve uma variedade de experiências dentro da ciência comportamental no Brasil e fora, super variada, mas que sem querer gastar tanto tempo contando o currículo, mas enfim, ela já trabalhou em startups, quer dizer, talvez uma das primeiras ou poucas startups que contratavam deliberadamente cientistas comportamentais para fazer ciência comportamental. Já fez projetos com o Banco Mundial. Agora está lançando uma nova iniciativa que é o Instituto Brasileiro de Ciências Comportamentais. E eu com certeza estou esquecendo eu sei que estou esquecendo algumas coisas e acho que algumas mais não estou lembrando importantes, mas acho que a Flora tem uma dinâmica, uma visão e uma dinâmica especial que eu acho que pode também. Tenho certeza que ela tem boas opiniões, opiniões fortes sobre o tema. Então, por favor, Flora. Boa, obrigada, Guilherme. E uma felicidade estar aqui junto a Mulan, Flávia, Henry, né, colegas de carreira de tão longa data. Bom, quando vocês convidaram para a gente fazer essa discussão, né, como alavancar as ciências comportamentais do Brasil, eu fiquei pensando e adoro essas perguntas complexas ou estratégicas, de certa forma, e o quanto acho que essa pergunta foi um pouco o guia, eu estava de pano de fundo ao longo de toda a minha ainda breve carreira, né? Mas acho que, como o Guilherme falou, eu tive experiências em setores muito diversos. Comecei no setor público, fui para esse campo, né, do meio privado, de startups, daí organismos multilaterais e agora indo para o terceiro setor. E acho que é com algum flerte com a academia. E acho que foi. Eu tive a oportunidade de ver de que forma esse campo entrega valor em setores diferentes. E pensando, né, como responder essa pergunta, acho que tem duas vertentes, talvez, que seria o alcance e a profundidade de como a gente já consegue alavancar no contexto nacional. E vou fazer um pouco esses dois pontos. E eu acho que, em relação ao primeiro, o alcance, eu diria que a gente precisa sair do nicho. E talvez vá um pouco na contracorrente do que foi trazido, mas eu acho que toda essa parte, né, das ciências comportamentais aplicadas enquanto ferramenta de mercado, ela acabou seguindo um modo de aplicar muito homogêneo, desde a concepção. O que faz sentido quando você tem um campo novo, é mais fácil de replicar e a gente estar num silo um pouco menor facilita a replicação, mas talvez, de certa forma, limite entradas em outros contextos. E a economia comportamental, desde o início, ela se propõe a ser realmente uma área multidisciplinar, né? Quando o Kahneman e o Tversky iniciam, são justamente psicólogos que aprendem a falar a linguagem dos economistas e conseguem traduzir o conhecimento de uma área para outra.
E quando a gente pega os textos dos primeiros acadêmicos discutindo, ok, o que que é isso que a gente está fazendo, na época ainda que chamava Behavioral Decision Research, ninguém sabia muito bem do que se tratava, eles traziam muito essa vontade de não se fechar, não se cilar dentro de um departamento, de um campo acadêmico, mas de conseguir verdadeiramente promover a multidisciplinariedade sobre o comportamento humano, que não são só acho que as ciências comportamentais, como a gente entende, que se debruçam, mas tem muitas outras áreas que se debruçam sobre este assunto, né? Afinal de contas, entender as motivações e as razões humanas, acho que é uma questão de milênios que preocupa a humanidade. E acredito que, de certa forma, a gente tenha se fechado em uma bolha, e acho que isso é verdade no contexto brasileiro, mas também no contexto internacional. De forma geral, é muito fácil conhecer quem são os expoentes da área, mas é muito difícil conseguir essa entrada. Isso se fala com qualquer cientista comportamental do mundo. Você tem, quais são as barreiras? Poxa, a resistência, não entendem muito bem do que se trata, o ciclo de venda é muito longo. De certa forma, a gente tem que pregar a palavra, convencer, fazer palestra, fazer curso, para então a pessoa entender que ciências comportamentais é relevante e aí assim conseguir vender um projeto. E eu não acho que é um pouco tipo, essas pessoas não entendem e acham que o mundo é racional ou que funciona de uma forma diferente. Mas eu acho que falta um trabalho do campo de conseguir construir essas pontes, de conseguir de fato ser poliglota do conhecimento e entender que a gente está falando da mesma coisa que muitas outras áreas já falam, mas com palavras diferentes. E aí acho que talvez conseguir traçar esses paralelos, promover esses diálogos, né? Talvez intérpretes de diferentes não só áreas do conhecimento, e aí aqui eu acho que tem um super potencial de abertura com outras áreas da psicologia, com sociologia, antropologia, agora com essa discussão de pensamento sistêmico, de questões estruturais, né, tá mais em voga, o quanto não tem conhecimento dessas áreas que podem alimentar melhor história, geografia, enfim, outros campos, mas também num sentido entre áreas. E eu acho que um dos valores que as políticas públicas comportamentais trouxeram foi de trazer essa inserção de acadêmicos para fazer políticas públicas. Então, muitas vezes, quando se pergunta qual que é o valor de um projeto de ciências comportamentais, vai para o lado de, é o RCT, é um experimento, é mensurar um impacto quantificado, que não é precisamente ciências comportamentais. Aqui a gente está falando de métodos econométricos de avaliação de impacto, assim como os métodos qualitativos de diagnóstico, né? Então, acho que tem também essa figura do cientista comportamental enquanto interlocutor entre setor público e academia. E quase como uma figura que fica transitando entre os mundos, que talvez saiba o que as duas pessoas estão falando com linguagens diferentes e que a gente pode expandir melhor qual é essa figura em como se apresenta. E aí o que eu quero acho que dizer com isso? Que a gente talvez possa não vender uma metodologia, então não fazer todo esse ciclo inteiro de fazer com que a pessoa entenda o que é ciências comportamentais, veja valor nessa agenda e aí só então opte por um projeto nesse sentido, mas entender quais são os produtos que a gente entrega, quais são os valores que a gente entrega e como isso é relevante para cada setor, para cada interlocutor, para cada pessoa, e a partir daí propor resolver um problema que por acaso utilizamos ciências comportamentais por essa ser nossa metodologia. Então eu iria por um caminho inverso nesse sentido. E eu acho que é justamente aí onde a gente chega numa maturidade do campo, com talvez 10 anos já de aplicação no contexto nacional. O Mula comentou de 2014 o primeiro projeto, e do meu conhecimento, acho que foi o primeiro projeto no país, mas passado 10 anos dessa aplicação, onde a gente acho que é capaz de ter uma certa maturidade e de fato diversificar os contextos, de ter pessoas em saúde que conseguem traduzir esse conhecimento, de ter gente em finanças comportamentais, de ter gente no marketing, e assim chegar num alcance maior, do ponto de vista talvez horizontalizado. E o outro aspecto, acho que tem a ver com o que o Henry estava falando, de construir mais capacidade local. E que conecta um pouco com a gente conseguir traduzir melhor em certos campos, né? Então, se a gente ficar também muito no ciências comportamentais e quanto um corpo único e sólido, a gente fica sempre num lugar comum.
talvez na introdução, no básico. E não é fazendo tendo um contato introdutório que as pessoas viram especialistas no assunto, né? Acho que isso exige experiência, projetos, estudo, traquejo e construir de fato uma carreira nisso. Então, do mesmo jeito que acho que a gente precisa entender o alcance, talvez tenham figuras, como qualquer área do conhecimento, em que precisa se especializar. E eu acho que isso vai de encontro a gente não ter essas pontes construídas com um ecossistema global, então acho que tem muito pouca conexão no Brasil, seja em academia, seja presença em congressos, seja trocas com praticantes e de mostrar o que é feito aqui. O Brasil, eu estou participando de uma pesquisa onde a gente está mapeando unidades comportamentais, ciências comportamentais no governo. O Brasil é o país com mais unidades, ou um dos países com mais unidades no mundo. Só que a gente não, tipo, são meio ocultas, né? Não tem essa conexão, acho que salvo a 5, que tem uma presença maior. Como a gente constrói essas pontes, essa visibilidade para o que é feito aqui. E aí também no sentido acadêmico, de ter essa produção local, e de ser capaz de conversar com essas áreas diversas. E aí eu acho que um outro ponto desse, eu vou pegar um argumento que o próprio Guilherme me trouxe faz um ano, quando fomos comer um bacalhau lá em Lisboa, e ele esqueceu o argumento, eu falei, você tem que trazer esse ponto, mas que é o quanto a gente também pode pensar em escala para inserir ciências comportamentais na formação de profissionais, mas sem estar restrita a uma única área do conhecimento. Então, não só como uma área, né, de uma aula de ciências comportamentais únicas que está na faculdade de economia, mas entender, por exemplo, poxa, um curso de medicina que vai falar de promoção de saúde, de mudança de estilo de vida. O quanto faz sentido ter um curso sobre mudança de comportamento em saúde? Quando a gente fala de gestão de políticas públicas, administração pública e direito, um curso sobre políticas públicas comportamentais. Nas áreas dos negócios, economia, contabilidade e administração, talvez um sobre economia comportamental e finanças comportamentais. Então, conseguir gerar essa especialização que esteja também mais conectada com os objetivos do próprio curso e ir além de só introduzir o que são heurísticas, vieses, nudges e esses conceitos bases, esses conceitos gerais. Então, acho que iria por esses dois pontos. E o- uma última questão, e que se conecta com aquele aspecto do alcance, mas esqueci de trazer, é o quanto a gente, de certa forma, importa um modelo que já está basicamente pronto, né? Então, foi testado assim, Inglaterra, Estados Unidos. Então, tem a metodologia em 5 etapas, tem a narrativa, que é isso, tem as ferramentas, que é o que a gente utiliza, tem os cases, tem, vamos criar acrônimos com os conceitos, tal. Isso é um jeito de aplicar ciências comportamentais. Ciências comportamentais com certeza não termina aí, né? É um campo de conhecimento que é entender uma forma de produtizar, que foi essa. Mas quais são as outras formas de produtizar que a gente consegue dar para esse campo de conhecimento? E quais são outras narrativas que são possíveis de ser utilizadas para defender o porquê desse campo? Se fala em eficiência, uma pequena coisa para um custo grande, mas a gente também pode falar em acesso, em justiça, em proteger limitações cognitivas que estão cada vez maiores, né, em quantas questões sociais relevantes, e que talvez sejam narrativas que se adequem melhor ao contexto local, às narrativas locais, da mesma forma que esses produtos, esses processos que podem também tomar outras formas e agregar valor mais conectado à forma de funcionamento do setor público brasileiro ou dos outros setores daqui, né? Que aí acho que a gente precisa também entender qual que é a lógica de funcionamento desse nosso cliente, interlocutor ou o que quer que seja. Mas é isso de forma geral e vou abrir espaço para discutirmos. Obrigada. Legal. Obrigado, Flora. Acho que tem uma pergunta até agora no chat, mas na verdade, eu vou fazê-la a subvertendo e retomar um ponto que a Flora colocou e ela sintetizou melhor o que seria o meu argumento. Ela se lembrou do meu argumento, que eu realmente é,
enfim, eu falei para coisa, o problema é você ficar falando muito, que às vezes você fala, as pessoas ouvem e você não lembra. E aí depois muito legal. Eu falei, tá bacana. Mas acho que o ponto que eu quis fazer e que eu já o tive melhor articulado, talvez seja justamente isso e passa talvez por a gente talvez redefinir ou ou talvez exista a necessidade de a gente redefinir o que que é sucesso, o que que é como a gente define o sucesso da área. Pode sim ser, ok, a gente ter empresas ou profissionais vivendo de ciência comportamental como uma carreira ou uma profissão, mas pode também ser, e talvez o impacto vai ser talvez mais difícil de circunscrever, mas no médio prazo possa ser maior, que é justamente, ok, se a gente tiver, e eu falo sendo casado com uma advogada, quer dizer, se a gente tiver advogados incorporando ou tendo é, conhecimento, ou adotando perspectivas, ou usando ferramentas de ciência comportamental nas suas profissões, a mesma coisa, mais ainda médicos. Muito embora já exista todo um campo na medicina, mesmo dentro da medicina ele ainda é muito pequeno, mas se a gente conseguir disseminar isso, quer dizer, se todo médico tivesse tido 2 horas com a Flávia, sabe, o quão avançado talvez tivesse sabe, o quão melhor seriam os serviços de saúde no Brasil, ou no mundo. A mesma coisa, e aí, ok, dentro de algumas áreas de marketing, UX, isso já está um pouco mais, mas. Então, acho que e aí eu vou fazer a pergunta do Robenilson, mas eu vou subvertê-la, que ele pergunta o que podemos fazer para que o mercado passe a enxergar o cientista comportamental como um profissional indispensável para as organizações. Eu diria, talvez, jogar a pergunta de outra forma, quer dizer, como que o cientista comportamental, ou quem detém esse conhecimento, pode se tornar indispensável para as organizações? Respondam! Eu queria falar uma coisa, eu fiquei refletindo muito no que a Flora falou e no que aconteceu na Behavioral Lab, que o que que acontece? Como a gente conseguiu os nossos primeiros projetos? Não era porque eu era especialista em ciências comportamentais, era porque eu era especialista em marketing, mensageria e experimento, e aí eu consegui os primeiros projetos de ciências comportamentais com um plus. E o que está acontecendo na formação, que foi o que eu falei aqui, depois eu fiquei refletindo. Não é que eu tenho, por exemplo, conhecimento de gestão de mudança, é que eu tinha uma aluna muito sênior que aprendeu ciências comportamentais, conseguiu fazer um elo e a gente conseguiu montar um projeto robusto disso. Eu acho que tem essa questão do que é o que o Guilherme falou da advogada, sabe? Assim, ou seja, o que que a gente o conhecimento profundo da pessoa numa área dá um diagnóstico para a gente de gargalos, de pulo do gato, de tudo, que no time faz muita diferença para a gente ganhar maturidade no tema rápido. Então, quando o Rubenilson falou assim, como se tornar valioso o cientista comportamental, é, para para mim, eu já aconselhei isso a várias pessoas assim, não falar. Às vezes parece superficial, por exemplo, a gente falar de alguma forma que não use termos das ciências comportamentais, mas falar a linguagem desse público é importante. Então, assim, queria dividir a minha experiência que muitos desses projetos que a gente tocou até 2020, porque 2025 foi muito mais focado em educação, mas até 2024 ainda tinha de experimentos que eu fiz em 2009, ou seja, quase 20 anos atrás, a gente trazia subsídios de experimentos que foram feitos lá, até me ajudou a ganhar bolsa no mestrado. Então, assim, é, eu acho que é muito. Por que essa ideia de um cientista comportamental? Porque as sacadas, o pulo rápido, a mosquinha, tudo, a gente tem uma ideia, às vezes, que ele
partiu de um conhecimento do zero, pelo menos da minha é, vivência, assim, os projetos mais de longo prazo de resultado, eles vieram muito de especialistas num campo multidisciplinar que se juntaram com pessoas que tinham a visão de ciências comportamentais, e aí sai, ou análise de dados também, eu acho que quando a gente junta com o pessoal de cientista de dados, sai muito ouro, e aí sai um produto legal. E eu coloquei algumas frases da Mari ali no chat, gente, porque foi riquíssima a conversa. E, hum, e aí, pensando no futuro do porquê que a gente está aqui, do porquê expor e tudo mais, a Flora também tem o GIC, né? Ela não falou GEC, é GIC mesmo, né, Flora? Grupo de estudos, que eu adoro participar do grupo, porque tem muita troca legal, mais acadêmica também e embasada. Eu acho que a gente realmente precisa publicar mais. A gente precisa ter mais white paper, tipo o que Henry fez em relação ao C3. A gente precisa, até nesses centros que você falou, de unidades que você está falando, Flora, o próprio SECOM, que a gente ajudou, né? Foi a consultoria que ajudou a montar, tem poucas publicações. Então, assim, o Nadri tem o da Saeb, né, Mulan? Tem alguns do túnel, eu até olhei hoje. Mas, assim, a gente é, precisa, porque quando você chega numa organização, eles querem saber cases e números. Então, se a gente não publica essas informações, às vezes é difícil para um profissional uma pessoa que não está na área se vender como cientista comportamental. Então, eu acho que uma alavanca prioritária para a gente pensar no futuro aqui o Tabaque colocou lá no guia de economia comportamental a gente fazer um novo guia de Uhum. o novo guia não vai acontecer. A gente tem uma IA, se quiserem, mas o novo guia não vai acontecer. Mas a gente para mim, a gente precisa de mais e participar mais em congressos, que foi o que a Flora colocou, né? Assim, de estar nesses grandes discussões do tema. E para isso a gente tem que escrever mais em português, em inglês e falar do que a gente está fazendo aqui, mesmo os pequenos centros, até o Lab 011, o seu artigo, Flora, sempre fala em aula. São pouquíssimos artigos que a gente tem. Eu acho que é o seu. Sim, são pouquíssimos, né? Então, eu realmente queria falar. Mulan. Como é que faz para levantar a mão no Zoom? Não sei aqui, tem alguma. No Tem. reagir, no reagir tem React, Ah, React, raise para hand. mão. tá bom. Eu achei que eu tinha aberto a mão, eu comecei a falar porque eu achei que eu tinha levantado a mão e eu tinha, na verdade, reproduzir som, tá? Desculpa, mas eu tinha levantado a mão, na minha cabeça eu tinha levantado a mão. Vai lá, Então, Mulan. então, vamos lá. Talvez, assim, vale a pena a gente revisar aqui o motivo dessa discussão toda aqui foi a provocação. Agora tudo virou provocação, né? É, tem umas palavras que ganham moda, né? Sim, Provocação, qual é? Pivotar, tem várias palavras exato. que ganharam moda. Mas vamos lá. Eu comentei que tinha muita oferta para pouca demanda, né? Lá na nossa última conversa. E agora eu estou segmentando. De repente não é verdade, né? A Flávia falou que passivamente está com 5 projetos. O Henry falou que tá falou que tem projeto pela América do Sul, enfim, projeto na área financeira. Eu acho que de repente até eu tenho curiosidade de saber se é 80% na área financeira, 90% na área financeira, porque a área financeira você tem um número para provar depois que valeu a pena o investimento nos honorários profissionais. Mas eu vejo aí dois mercados, né? Eu vejo, e talvez a explicação, esse processo pode nos ajudar, pode abrir um caminho aí para como que a gente pode motivar a demanda para o serviço de ciência comportamental aplicada e para o tema, né? Para a disciplina de ciência comportamental aplicada. Então, o mercado é esse de venda de consultoria, né? Então, tem lá um cliente que tem um problema, identificou que é um problema comportamental e qualquer um de nós aqui pode ir lá e ajudar. O outro mercado é o mercado de treinamento, né? Que a Flávia, como ela falou, ano passado foi um mercado importante para ela e esse mercado pode ser que escolhe do outro, mas ele pode ser
uma fonte de evangelização para o outro. Né? Então, mesmo aqueles profissionais que saíram com o intuito de serem cientistas comportamentais, aqueles que fizeram seus cursos, Flávio, os MBAs e tudo mais, saíram com a ideia, não, eu vou ser um cientista comportamental, porque é muito atraente, né, pô? É muito bacana. É um pouco de arquiteto, né? Assim, o arquiteto tem muito arquiteto, e arquiteto é muito legal, porque você cria coisas, né? Mas, enfim, mesmo aqueles que não viraram, eles viraram aí evangelistas. Né? Eles têm aquilo é uma ferramenta, quase como se fosse assim, ó, eu fui fazer um curso de design thinking. Não, eu fui fazer um curso de ciência comportamental aplicada. Eu tenho isso como uma das minhas ferramentas. Eu posso ser um médico, eu posso ser, enfim, um engenheiro, pode ser. Se eu trabalho em grupo de pessoas, como é que eu ativo, como é que eu uso isso aí como uma ferramenta? Isso é uma maneira. A outra maneira, como a Flora falou, a gente tem que bater o bumbo, a gente tem que fazer mais coisas. O caminho de produzir papers é muito árduo, Flávio. Né? Por que que você não produziu? Por que que eu também não produzi? Por que que muita gente não produz paper? Tem pouquíssimo, é porque é muito chato, é muito árduo. Né? E se você não vê, se você não está no mundo acadêmico, que isso tem uma valorização, a motivação, você tem outras prioridades, né? Então, mas a gente pode nudge ourselves, né? A gente pode, tipo, surgiu uma ideia aqui, vou lançar uma ideia, e eu já vou dizer que a Flávia pode capitanear a ideia. Pô, a gente podia criar um congresso em que se apresente cases, ah, e cada um de nós, todo mundo aqui, aqui tem vários potenciais concorrentes, mas competição, o crescimento do mercado vai beneficiar todo mundo, seja para a venda de jornais profissionais, seja para a demanda com profissionais especializados na área, ou seja para a demanda de profissionais, diferenciar profissionais que têm um conhecimento, uma experiência em ciência comportamental, porque aquilo vai ajudar na atividade dele. Bom, uma coisa que você comentou, Flávio, que eu anotei aqui que eu devia falar, o Behavior Insights Team também faz isso. Né? E talvez isso é uma coisa que eu devia ter feito mais, né? Que tá, eu gerei aqui um montão de ideias, mas vamos trazer o cliente, vamos fazer o cliente, né? Ele deixa o cliente, a gente pode, aquilo que você falou, a gente pode valorizar a experiência do dia a dia, né? Sem sem estar pautado por ela. Então, você pega uma pessoa que está lá no dia a dia do hospital, vamos dizer assim, que já lidou com o público, muito com o público, essa pessoa, claro, tem seus paradigmas, então a gente vai ter que ajudá-los a quebrarem os paradigmas para geração de ideias, para as intervenções, mas tem um cabedal de conhecimento ali que pode ser, que é, com certeza, muito valioso. Então, de fato, tem uma razão, não é só para inglês ver, tem uma razão de envolver o cliente nesse momento de geração de ideias, né? Ah, por exemplo, o Guilherme falou, não, a BWay é maior do mundo em consultoria, começou na Espanha, hoje está indo muito bem na América Latina e tudo mais. Pô, vamos estudar a BWay. Vamos fazer uma inteligência competitiva aqui com R. Vamos estudar a BWay. O que é BWay? Qual é o borogodó da BWay? Né? Por que a BWay se deu tão bem, vendeu tantos projetos? Tem que ter alguma sacada aí da BWay para isso. Enfim, tem alguns outros pontos aqui, mas esses são os primeiros comentários. Eu não tenho como responder a pergunta da valorização. A pergunta da valorização ao profissional vai ser na medida em que as pessoas sabem que isso agrega valor. Então, quanto mais artigos do The Guardian, do Globo, do Estadão, falarem, olha, os caras foram lá, tinham um problema assim, fizeram essa mudança e o resultado foi esse, com comprovação. Eu tenho assim, tendo sido consultor de estratégia lá atrás, eu tenho às vezes uma tendência, falei, caramba, né? Cara, já fiz tantos projetos de ciência comportamental, sei lá, uns 25 projetos de ciência comportamental com RCT, né? Caramba, eu já posso ser considerado um especialista. Então, será que não tem ninguém que pague pela hora do especialista? Só que, cara, é como a gente sabe muito bem, né? O especialista pode falar uma coisa que está totalmente errada naquele contexto. Então, mas talvez seja esse um impedimento da gente. A gente só, ou melhor,
tem que testar, às vezes não dá para fazer um RCT, mas tem que testar de alguma maneira. É, será que não tem aí um espaço para. Não, vou pontificar. Então, baseado na experiência acumulada de uma certa metodologia, de um certo tipo de projetos, é, o que aquela pessoa, igual, se o Daniel Kahneman estivesse aqui, ele fala assim, o Kahneman, né, qual a melhor maneira de fazer com que o aluno se prepare melhor para a prova? É, eu acho que uma pitaco do Kahneman, é, eu pagaria. Aliás, não quero me comparar com o Então, Kahneman. Está gravado aqui, por favor, hein, gente? Pelo amor de Deus. Agora vem isso na cabeça aqui, caramba. Não, mas enfim, estou falando nessa linha. A Flávia, por exemplo, se mas tem lá um problema comportamental, chamar a Flávia e perguntar, Flávia, o que que você faria nessa. Olha, eu não vou fazer teste controlado, não tem tempo, né? Acho que foi o Henry que falou. Pô, às vezes o cliente não tem tempo. Não dá para esperar 2 meses para fazer o teste. Não dá para fazer um teste. Nenhum teste. Não dá. Tem que me dar qual a sua melhor, your best guess, né? E se fosse a Flávia, eu pagaria. Se eu fosse um cliente, fala assim: não, eu preciso disso aqui. Flávia, eu pago, me dá aqui o que que você faria num momento como esse? Não dá para fazer o teste, não dá, Flávia. Então, eu só quero a sua experiência depurada. Mulan, que comparação, assim, obrigada e tudo mais. Mas eu tenho uma reflexão um pouco crítica sobre mim, assim, que eu quero dividir com vocês. Eu acho que a gente precisava mais de Daniel Kahneman, Richard Taylor e outros. A gente tem um que eu gosto muito dos artigos, que é o Leonardo Burtzing, que está na University of Chicago. Tem outros brasileiros, o Guilherme Lichan, tem outros, assim. Eu acho que se a pessoa que fosse uma divulgadora didática tivesse uma bagagem maior científica, olha, eu estou sendo crítica comigo mesmo, né? Eu acho que talvez o campo poderia avançar mais. O que eu quero dizer assim, a gente fez o guia, a gente traduziu e tudo mais, mas eu fiz o Master em 2011 até 2013. Eu estudo, leio bastante e tudo mais, mas eu não tenho essa bagagem tão acadêmica. Então, talvez se a gente tivesse, a gente tem pessoas, por exemplo, eu com foco em implementação, eu dou workshop, a gente faz protótipo, né? Foi um projeto até que a gente fez com a Lu, né, na Fiocruz, ali no Poli, na Fiocruz. Saem ideias muito legais e tudo, mas eu tenho essa experiência muito prática. E eu acho que a gente precisa de lideranças, e aí tem a Flora também, né, agora com o Instituto e BCC, tudo, que também tenham uma bagagem é estranho falar, mas menos prática, um pouco mais profunda, no sentido de. Eu sei que é difícil escrever artigo, entendeu, Mulan? E é difícil de fazer isso, mas a gente criar, por exemplo, eu gosto muito do trabalho do Bussara. O Bussara tem uma questão muito legal da academia com o conhecimento prático. Então, eu sinto às vezes que falta esse elo, né? A Mari até fala que tem uma dificuldade de falar com a academia, mas eu até queria ter um conhecimento mais acadêmico para influenciar mais pessoas e realmente publicar mais. E aí é uma reflexão é, minha pessoal, no sentido de que, poxa, eu vou sair do meu perfil para. Eu amo a área, ciências comportamentais e economia comportamental, mas pela expansão da área é muito doloroso para mim. Mas eu acho que a gente precisa, e eu tenho uma expectativa legal, Flora, sobre vocês e tudo. A gente precisa de construir mais modelos e mais conhecimento próprio do Brasil. Então, precisamos sim, não precisa ser um Daniel Kahneman, um Richard Taylor, né, e tudo mais, mas eu acho que esses conhecimentos inovadores partindo do Brasil seriam grandes diferenciais em congressos, e o brasileiro é muito criativo, é muito inovador, então eu acho que a gente juntar esse potencial de especialistas, cientistas e criar coisas novas também metodologicamente, academicamente, poderia ser uma coisa legal. Então, fica só como uma reflexão aí. É, gostaria até de ter mais esse perfil pessoal, mas eu acho que aí pode ser um juntar mentes, Mulan, Flora,
e Henry. A B-Way, falando da B-Way, realmente ela é muito grande e ela tem líderes, é Gonçalo, né, Henry? Tem Gonçalo, é um time grande e parece muito legal, assim, de participar. Gostaria de falar espanhol para fazer mais parte, estar mais perto, Henry. Uhum. É, A gente está cada vez mais se relacionando com pessoas de diferentes países. A própria Rafaela, dona de Rio, já chegou aí no summit nosso. Então, a ideia é isso, é aproximar pessoal de diversos contextos. são summits grandes, entendeu, Mulan? Então, realmente, a B-Way ganhou um grande espaço. E aí, aprender com eles, eu acho que tem essa questão do rigor metodológico, tem alguns, né, que me parece, aí o Henry pode falar mais. Lu. O, Eu eu vou. tenho. Pode falar, Deixa Lu, eu só desculpa. falar, porque eu tenho 30 segundos, porque eu tenho aula 8h30, são 8h31. Na verdade, a Flávia, ela meio. Hoje a gente está numa simbiose que a gente está falando praticamente o dia inteiro por conta da IA e outras ações que a gente está discutindo. Então, ela meio que já trouxe a perspectiva do que eu ia falar sobre essa questão acadêmica, porque eu sou muito acadêmica, né? E também venho de uma instituição que tem também esse perfil de publicar, de trazer, né, para o contexto de artigo. Mas ia falar que eu sou fã da Flora, a Flora sabe disso. E amo tudo que ela escreve e acho que tem que ser mesmo esse potencial aí, usar esse potencial para evangelizar de uma forma, né, acadêmica, de uma forma estruturada, que traga uma visibilidade, mas com essa questão de tornar a gente mesmo uma referência. Eu mudei de área não tem muitos anos, né? Quem já me conhece sabe disso. Aqui tem uma quantidade já boa de pessoas que já me conhecem. Estive chefe de RH e gestora de RH até 2022 e agora, né, cientista comportamental, mas ainda na área de gestão. Então, a maioria dos meus projetos, aí o Mulan achando que não tem projeto, mas eu tenho aí 4 projetos, né? Então, assim, e a maioria na área da gestão, e um, inclusive, né, com muito amor, com o IBCC aí, Flora, Carol, Cláudia, assim, um projeto muito legal que a gente tem, mas na área de comportamento e saúde. Então, eu acho que a gente precisa realmente se articular para dar, publicizar, mas de uma forma assim, né, bem coordenada, trazendo essas publicações, tanto acadêmicas, com refutação científica, que é uma questão mais mesmo de periódicos, né, publicar em artigos periódicos, mas quem sabe livros, né? Por que não? Por que não temos aqui novas vozes e luzes e cabeças pensantes da área de ciências comportamentais? Por que que não pode ser um de nós, né? Por que que tem que ser alguém lá da América do Norte, por exemplo? Por que que não um sul-americano? Então, assim, eu tenho grande esperança de que esse grupo, que é um grupo que a gente acaba se encontrando várias vezes, em várias reuniões, em vários encontros diferentes, né, de discussão, até para trabalhar, enfim, para ver coisas, que eu acho que é um grupo que tem muito potencial de trabalhar juntos e talvez é igual o Mulan falou, descobrir qual é o borogodó aí da empresa aí que o Henry trabalha para ver se a gente tem uma igual, né? A mina de ouro. Gente, obrigada, tá? Eu vou ter que sair que eu tô em aula. Foi um prazer conhecer quem eu não Obrigado, conhecia. Lu. Pessoal, só para a gente fechar com um pouco menos, com um atraso controlável, a André colocou um tema super profundo no chat, ou para discussões futuras, sobre equidade racial, e como a ciência comportamental pode ajudar isso em organizações e fora, que é algo que talvez a gente comece a tentar responder no próximo encontro, mas isso eu ainda tem que falar com o Henry e com a Flávia, que eu ainda não falei com eles da minha ideia para o próximo encontro. Mas a Flora tinha levantado a mão no chat e o Mulan, e a gente dá uma última fechadinha com o Henry e a Flávia e temos que partir, que já tá tarde. Mas agradeço a todos. Flora. Boa. Não, acho que voltando para a pergunta do Robenilson, né? Acho que talvez tenham dois caminhos. Um, como que essa área viria indispensável nas organizações? Ou a área sendo uma agenda muito forte, a ponto de é, ter uma certa legitimidade, um capital político ou social que seja por você ter uma área que defende isso dentro da tua organização. Então, por exemplo, AI agora, que é o tópico do momento. Toda organização fica, não, tem que entender de AI, tem que ter uma área de AI e tal. Então vira um pouco esse hype, essa buzzword, e você se vincular ao tema fica indispensável por si só.
Só que talvez seja um movimento mais social e que a gente não tem um controle tão grande sobre, fora, esses trabalhos de mais escalados, assim, de legitimar a pauta. E, enfim, né, acho que quando surgiu ciências comportamentais, em certos contextos, pode até ter tido esse efeito. E aí eu acho que o outro caminho é entender o que que é indispensável para a organização. Quais são os objetivos dessa organização ou quais são os objetivos dessa área e de que forma eu, tendo conhecimento de ciências comportamentais, consigo contribuir para resolver esse problema e enquadrar, a minha argumentação, a minha narrativa nisso. E aí eu acho que nisso você consegue afunilar, nichar e não ir para um trabalho de necessariamente evangelizar, que você pode fazer no longo prazo, né? Você pode começar a falar sobre a área, disseminar materiais, fazer workshops, mas vai ser uma coisa muito mais de longo prazo e intangível, concreta. Então, eu daria esse outro passo. E aí, acho que isso, né, até conecta com a discussão de publicar artigos e tal. Concordo com o Mulan, é uma coisa muito custosa. Quando eu estava na prefeitura, a gente muitas vezes se via, porque não é o papel de um gestor público publicar artigos, porque você não tem o incentivo e o tempo e a estrutura e os parâmetros metodológicos para fazer isso, né? Eu mesma nunca publiquei um artigo revisado por pares e tal, e tenho muito interesse em seguir talvez uma carreira acadêmica, mas não sou uma acadêmica. Então, eu acho que é importante a gente também entender como se é, traçar essas parcerias como setores que têm como finalidade fazer isso. Se a gente precisa de mais artigos para alavancar a área do Brasil, então talvez o que a gente precise seja de mais parcerias governo-universidades, seja mais parcerias, né, entre centros nesse sentido. É, mas é isso, sendo breve para acabarmos no horário. Mulan, Eu quero ideias seus conselhos. de bater bumbo, gente. Marketing, quero ideias de marketing. Caminho mais rápido, marketing. Tem que bater alguém daqui tem que escrever um livro com um título muito chamativo. É, tem que ser, criar um BXB, né, um BX Brasil, ah, enfim, um evento. Acho que já tem gente interessante, a quantidade de gente que a Flávia já formou, que pagaria ingresso para esse evento, nem que seja por saudosismo. É, um evento, arrumar algum jornalista que goste muito disso, que fique o tempo todo gerando matéria, algum canal no Estadão que fala de projetos de grande impacto no Brasil, seja do setor público, seja do setor privado. É, sabe, ainda estamos muito dentro do grupo, ainda estamos muito falando para os convertidos. Tem que abrir, tem que falar para mais gente. Eu não quero comparar com o IA, mas, pô, cara, tem que falar com mais gente, tem que ter tem que arrumar alguma coisa que chame mais a atenção do cidadão médio, para isso que pode ser tão poderoso, gente. Eu me sinto frustrado, porque eu achava que já devia estar muito mais, nem que fosse mais um item do currículo, a pessoa colocar lá que fez um item importante do currículo que chamasse mais a atenção. Mas isso não quer dizer que a gente ainda não precisa pegar um pouquinho do que o Henry sabe que a gente não sabe, né? O que fez foi o foco no setor financeiro, pode ser uma alternativa, foco no setor financeiro que dá resultado, o cara faz a conta no final do projeto e vai comprar o próximo, o cara vai sair daquele banco, vai para o outro, vai falar, olha, tem que usar o pessoal lá do BWay porque gera, gera retorno. Era isso. Joia. Acho Flávia, que depois tem que responder. o Henry fecha que o Henry tá no spot. Vou ter que Eu acho que é o Henry. responder. Tem que levar mais uma hora para responder. Não, mas deixa. Tudo que a gente está debatendo aqui faz sentido. O que eu tinha falado também de ter bons sponsors dentro das empresas, dentro das organizações, faz sentido. Empoderar essas pessoas para que cada vez mais utilizem o que sabem e também transmitir, disseminar o conhecimento para esses sponsors, para que essas pessoas vão ganhando espaço dentro de onde trabalham, e isso faz total diferença. Eu trabalho muito numa linha já fiz bastante pesquisa sobre, para atuar como eu atuo hoje. Alguns livros, a gente comentou bastante, né, da importância de papers, livros, tem alguns livros que falam sobre isso, um do Dilip Soman e da Catherine Young, por exemplo,
Behavioral Informed Informed Organization. Organization. É um livro muito bom, não é exatamente a risca o que eu sigo, mas dá uma boa base para o pensamento nas organizações. Tem um livro que fala como desenvolver uma Behavior Insights Unit no Globo Sul, e isso em inglês, de uma instituição que chama Gavi, que é ligada à saúde pública. Também tem bons insights ali dentro. Tem alguns outros livros também relacionados com o tema. E E acho que vai muito disso, assim, como que a gente, dentro das organizações, a gente imagina que o conhecimento tem que ser disseminado de uma forma mais concentrada, por exemplo, através de um laboratório, onde o conhecimento fica concentrado dentro de um grupo de pessoas e as pessoas vão liderando as iniciativas dentro da empresa, ou mais difuso, difundido, onde não tem uma coordenação geral, mas cada pessoa dentro de cada área vai sendo responsável por liderar suas próprias iniciativas. Eu, particularmente, acredito no meio do caminho. Acho que é importante dentro das organizações ter alguém, um grupo de pessoas responsável pela coordenação, por formação e pelo guia, pela junção das iniciativas, pelo monitoramento das iniciativas, mas também ter capacidades dentro de cada uma das áreas relevantes para. Então, seria um modelo mais centralizado, modelo difuso com centralização dentro de alguma área específica. São alguns caminhos. Deixo também o Mulan, toda a equipe aqui. Tem no canal do YouTube da Biway os summits que foram feitos. O Guilherme, o próprio Guilherme participou de um deles, em Recomendo. 2013. 2013 foi no México, 2014 foi na Madrid. 2023. Eu falei É, 13? 2023. 2023, 2024, e a gente está programando um bem grande também esse ano. O Richard Ó, Thaler já participou, o Kessan Sim já participou. Tem boas pessoas aí, e não posso falar muito para o que vem esse ano, mas vem gente interessante também. é. E O falando, TED do né? Dan Ariely teve 10 milhões de views, pessoal. Quem daqui vai fazer um TED que tem 1 milhão de views? Um Matosinho? O Matheus não veio hoje, o Matheus ficou muito abalado com a questão do Epstein, mas. É. Ele ficou e teve reflexivo, ele está filosofando aí em relação às ciências comportamentais, mas faltou matozinhos aqui na história. A BioWay tem essa questão do Behavior Formed Organization mesmo, né, o Henry? Eu já vi várias matérias com essa ideia de querer montar essas organizações que são Behavior Informed, ou seja, é um dos produtos que vocês têm. A gente tem a criação da Secom, né? Mas não é um dos produtos. Eu acho que isso, Mulan, é um pouco diferente, assim, esse discurso deles de Behavior Informed Organization. Eu posso estar falando. Empacotou muito bem, empacotou marqueteiro pra caramba. Empresa de consultoria profissional faz isso, cara. Eu vi ao longo da minha carreira vários dessas coisas assim, bem empacotadas. Legal pra caramba, gostei. É, O... Pessoal, acho que para tentar fechar, é, como previsto, talvez não tenham saído com mais perguntas do que respostas, mas acho que, em última análise, se desses encontros, desses debates, começarem a surgir caminhos ou esboços de caminhos, a gente vai ter cumprido o objetivo daqui hoje. Mas, enfim, agradecer muito quem tá aqui, quem tá assistindo, quem não tá assistindo ao vivo também, principalmente os que participaram, que se expuseram e se dispuseram, o Mulan, a Flora, o Henry e a Flávia. Acho que eu tô sentindo que o Mulan tá se animando. O Mulan vai voltar à arena com tudo, eu sinto isso. É questão de meses. Ele vai pular na piscina de novo. Então, de novo, obrigado. Flávia, você levantou a mão, então você fecha e, e- Eu, e coloca o convite para o próximo eu mês. levantei a mão porque eu esqueci um tópico que eu acho que é importante. Quando a gente colocou lá no invite, né, como levar a escala, insights escala, economia comportamental e ciências comportamentais,
a gente focou aqui muito em ciências comportamentais. E uma coisa importante da gente pensar Estados Unidos e Europa é que eles têm muitos labs de behavior economics nas universidades, né? Eles produzem o conhecimento, tem muito funding para produzir esse conhecimento. Então, a gente está falando aqui muito de experimento de campo, né? Das intervenções que eu, Mulan, Flora fizemos e tudo, mas a gente talvez tenha esquecido nessa Interessante. discussão que o previsivelmente racional, rápido, devagar, o nudge, ou seja, muito desses livros que ganharam coisa foram muitos experimentos de laboratório. E a gente tentou criar em 2016 um na SPM com muita dificuldade. A gente tem dificuldade de pagar participantes para participar de experimentos aqui no Brasil. Então, a gente tem alguns problemas estruturais de muitos livros que fizeram muito sucesso. Muito Então, interessante, Flávio. como a gente, eu acho que é legal a gente falar, a gente colocou economia comportamental e ciências comportamentais, né? E a economia comportamental tem essa questão do experimento de laboratório muito no sangue, e a gente não tem um laboratório no Brasil com computadores, com as dinâmicas. Hoje em dia tem softwares tão avançados para simular desde compras até jogos, né? Experiências, né? Jogos econômicos, teoria dos jogos e tudo mais, que dariam artigos incríveis e é realmente uma pena com USP e outros assim. Tem na USP, né, o Behavioral Science Lab, mas não tem assim, True são Lab. incríveis. Os labs internacionais que a gente tem na LSI, por exemplo, que o Guilherme foi, e na Europa e nos Estados Unidos, são labs incríveis. Eu lembro que em 2011 o lab que eu fazia parte recebeu 1 milhão de libras só para fazer experimentos. A gente não tem labs assim, né? E os grandes Então, livros, Flávia, o tá? Instituto Brasileiro de Ciência Comportamental vai conseguir um grant Eu dos bancos, acho, Itaú, exatamente. né? Não é Itaú, Santander, tudo junto, Flora, Bradesco, Flora é BCG, não, economista, BCG não, BTG. Que assim seja. estamos na expectativa daí, vocês viram a expectativa da Flora, mas essa questão era só para fechar, porque eu acho que é um assunto que a gente não teve professores específicos de universidades que seja full time aqui, né? Roberta Muramacho, Uhum. Benjamin Tabaque, que são desafios que eu enfrentei, que Enfrenta. muitos enfrentam, e eu acho que a gente tem que lembrar que esses grandes livros foram escritos com base nesses labs Sim, internacionais aí, muito boa, né? muito bem lembrado. E aí, só fechando, pessoal, a ideia eu concordo que é um desafio e que a gente precisa focar no marketing. Mulan, e você realmente é uma pessoa que tem essa questão comercial do marketing, fala super bem, então também precisamos de você, Flora também fala muito bem. Eu acho que a junção de várias pessoas é muito legal. E eu queria falar só, a gente falou muito de artigo publicável em revista, mas eu queria colocar muita iniciativa do Henry, da retrospectiva, do white paper, lá fora, internacionalmente, nos Estados Unidos. O Behavior Insights Team tem o Mindspace, tem o Wish, tem vários aí metodologias que não são artigos científicos, são artigos publicados em PDF públicos. E se a gente já fizesse isso, eu acho que já é um meio de divulgação legal. Às vezes a gente não precisa ir tanto para academia, mas ficar nesse meio termo. Então, esses são meus últimos 2 cents aí. Pessoal, muito obrigado. Novamente a todos. Estaremos de volta mês que vem. Começo do ano muito legal, desafiador, porque agora a gente tem que manter o nível, mas com certeza manteremos com a ajuda de todos. E, obviamente, a discussão não acaba aqui, na verdade, ela começa aqui. E obrigado novamente, bom ano a todos e sigamos. Ótimo ano, pessoal. Que a gente comece com tudo aí, dois mil e vinte e Tchau, seis. pessoal. E vocês tendo sugestões de palestrantes também, Flora, hein, e tudo, fala pra gente trazer pessoas muito legais e ter uma retrospectiva de 2026 ainda Eu mais queria uma palestra incrível. do Henry para dizer qual é o Borogodó da Billway. Essa é uma palestra legal. Todo mundo vai ser, vai. Ele foge, mas tem uma da B-Way, viu, Mulan? Vou te mandar o YouTube, né, Mandar Henry? um Teve o link para ele, exatamente, com o Daniel.
Tá Tem uma ótimo. da Biway aí no YouTube. Que Teve o fala. título, né? Qual é o Borogodó, Mas Henry, o Henry entrega o ouro logo. Já tentei algumas vezes, viu, Mulan? Eu concordo com você. Vamos ter esse mote aí para próxima. Valeu, pessoal. Tranquilo. Um Tchau, beijo. tchau, gente. Boa Abraço, gente. sorte. Beijão.